Serpião Tomás, de nome artístico Toto ST, porque o nome do bilhete é Serpião Tomás. É cantor, compositor, guitarrista e produtor. Ele que iniciou a sua carreira aos 14 anos. É isso aí. O meu convidado hoje, ele que hoje vai partilhar conosco as suas inspirações, motivação para compor as suas canções e torná-las um sucesso. Porque ele é considerado o mestre da música angolana. Não sei vocês, mas eu aqui do outro lado já estou a tremer. Já estou aqui bem emocionada, porque eu já tenho comigo o meu convidado. Bem-vindo ao programa Minhas Inspirações. Obrigado mesmo. Obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Obrigado. Para início de conversa, eu gosto muito de citar uma frase e eu gostaria que juntos, ou pudesse ajudar a desconstruí-la ou dizer se identifica-se um bocadinho com essa frase. A fórmula da felicidade e do sucesso é simplesmente ser você mesmo da maneira mais sincera que puder. Podemos dizer que concordo. Embora isso não há nada que seja taxativo aqui. Certo. Mas a autenticidade, para já o verdadeiro sucesso vem pela autenticidade, né? E você não pode ser autêntico se não for você mesmo. É verdade. Portanto, tem um quê de verdade nessa frase. Para si, o que significa a palavra motivação? Motivação, eu diria, talvez aquela injeção que se precisa quando que dá energia quando se está bastante fraco. É verdade. É a motivação. Vamos colocar assim nos termos mais simples. Quando tudo parece perdido, mas no fundo ainda há uma luz. Esta é a motivação. Essa frase que acabou de citar é uma música. Eu fiz o propósito. É uma música muito conhecida. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Sobre esta música. Onde é que busca a inspiração para compor as suas canções? Eu costumo dizer que não há assim uma fonte que eu posso dizer é daqui onde surge a inspiração, porque até agora também não percebo exatamente o que é a inspiração. Certo. Apenas sei que ela acontece, entende? Mas posso dizer que tudo pode me levar pode me trazer uma inspiração. A contemplar o mar pode trazer uma inspiração, a observar uma situação pode ser uma inspiração, a olhar para si pode ser uma inspiração, ok? Até nas coisas a priori que pareçam mais simples possível, daí pode vir uma inspiração que venha até transformar vidas. Na verdade, se quisermos buscar uma forma muito mais prática de dizer o que é inspiração, é quando se está em conexão com alguma coisa. Seja qual coisa for. E é dessas coisas que também vamos dizer que ela é tão abrangente que não se sabe exatamente o que é, porque nós estamos a falar entre dois artistas, né? Mas o artista faz um determinado estilo de música, compreende e expressa a inspiração de um modo completamente diferente do meu. Certo, bem diferente. Tudo é válido. Tem coisas que lhe tocam, às vezes uma única palavra pode te levar a criar uma coisa, às vezes a forma como alguém olha para ti pode te levar a uma inspiração, uma situação caricata pode trazer uma canção, o olhar para a sociedade, né? determinados aspectos que surgem na sociedade podem levar a compor músicas. Na verdade, não há aqui uma coisa que seja a inspiração. Na verdade, tudo pode inspirar. Tudo pode inspirar, desde que esteja conectado com isso, com o momento, seja momento, seja imagem, seja uma outra pessoa. O que mais gosta de falar ou retratar nas suas músicas? O que mais gosto? Eu penso que ultimamente, porque houve um período em que era muito mais na perspectiva de contador de histórias.
E algumas pessoas até falavam que eu gostava de matar as pessoas nas músicas. Não, mas isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. As histórias eram muito... terminavam sempre de forma muito drástica, né? Gostava de contar histórias, mas sempre numa perspectiva. Eu queria sempre quis chamar a atenção a determinados aspectos na sociedade. Qual era a melhor forma que eu via? Contando uma história. E às vezes nas histórias não abordavam um único assunto. Certo. Eram vários. Ou simplificando um conjunto de situações. Em poucas palavras, mas quem tiver em conexão vai sentir que ele está a falar de várias coisas. Cada um vai se identificando em função daquilo que lhe toca. Certo. Né? Mas quando começa a minha, vou chamar a minha iniciação espiritual, isso deu-se quando completei 33 anos. A idade de Cristo. Exatamente. Logo depois. Comecei a receber insights de outras coisas, comecei a perceber a vida, a existência de outra forma. Então as músicas começaram a acarretar um teor muito mais filosófico, percebe? Certo. E em que eu abordo questões, um exemplo, o Zingo Malembe, a questão de entrarmos para o interior, o que é que realmente importa, questões existenciais, olhar para uma situação, por exemplo, olhar para o eu, como disse, a primeira pergunta que fez. Certo. Eu navego nessas leads normalmente, o que é o eu? Quem sou eu? Percebe? Então eu vou, em função daquilo que vou vivendo, as inspirações, ou seja, os temas também vão ser em função de como vou percebendo a mim mesmo, como vou percebendo a sociedade. Neste momento estou na praia da filosofia, mais a questão de intervenção social, que é do primeiro álbum. É um blend, é uma junção dessas duas energias. Quando começou a cantar, né, a sua veia artista descoberta, né, aqui diz aos 14 anos. Como é que surge essa paixão pela música? E principalmente pela forma de cantar, porque a métrica, a forma de canto, a forma de escrita, a forma como transmite, expressa-se nas suas músicas é totalmente diferente de muitos artistas. Acho que é o único. É o único, assim, eu conheço, assim, eu cresci, eu vi Totó diferente e é diferenciado no meio dos artistas. Como é que surge esse lado? É um pouco difícil explicar como esse. Eu conheço-me como artista desde sempre. Certo. Né? Eu não me lembro de uma altura em que eu não me achei um artista. Entende? Na verdade, comecei muito cedo a cantar e deixa dizer que eu acho que a minha primeira letra eu tinha por aí 8 anos de idade. Sério? A minha irmã que conta melhor, a minha irmã mais velhazinha, que conta melhor essa história. Mas já eram músicas voltadas para a situação que se vivia. Eu me questionava, mas eu perguntava isso constantemente à minha mãe. Por que a guerra? Eu nasci ainda no tempo da guerra. Da guerra. Não entendia aquilo. Perguntava na minha mãe, por que há guerra? Por que fazem isto? Então, aqueles questionamentos todos levaram a música quando ficava sozinho, pegava assim num papel, nem escrevia tão bem, mas eram as ideias que tinha na altura, e ia me perguntando, ia escrevendo coisas como, por exemplo, os homens não podem se matar. Nós temos que viver em paz. Então, eu sempre estive nessa senda, se assim posso dizer, de falar alguma coisa que fosse voltada para a unicidade, que fosse voltada para o amor próprio, para o amor universal, para o amor incondicional. E eu próprio, como pessoa, também tento me alinhar a isso. Sabemos todos que a existência aqui não é fácil, então é sempre um esforço para nós estarmos alinhados e conseguirmos realmente emanar o máximo de nós. Quero com isso dizer que eu não me lembro de uma altura em que eu não estive exatamente a escrever, a me manifestar do jeito que sinto a mim mesmo, do jeito que penso. Eu acho que todo ser humano é único. Alguns na música não são autênticos ou únicos por uma razão muito simples. Aconteceram fórmulas e eu tenho estado a discutir isso com o meu gestor de carreira, que é o Rui Lastman, que é sobre os algoritmos, né? Certo. Algumas fórmulas hoje em dia, como algumas músicas fizeram sucesso, a tendência é que as pessoas repitam os mesmos padrões.
essa é a forma mais rápida de perder a autenticidade. Sim. Porque normalmente as pessoas, quando notam que a música foi sucesso, a tendência é fazer uma igual. É replicar, sim. Sim, é fazer uma igual e nunca na evolução. Exatamente. Às vezes é manter sempre o perfil, mas acho que não é assim que o Totó funciona. Não, eu não penso desse jeito. Eu acho que, para mim, o sucesso vai ser sempre uma consequência daquilo que você faz, né? Certo. Mas isso não significa que eu não possa tirar determinados elementos, né, daquilo que vamos colocar nos termos que aqui em Angola colocamos, que é o bater, que eu não possa tirar elementos e colocar na minha música. Também faço parte de um contexto, sou parte de uma geração, né? Certo. Mas eu estou muito mais enraizado naquilo que o momento me diz. O que é que eu sinto? O que é que paira? Como a Mayra disse, a questão da inspiração. Se me dá essa corda, começar aqui, isso me está a dar determinada emoção e de repente me leva a um campo de coisas, é ali onde vou estar. Não há o pensamento de vou fazer uma música para bater. Entende? Não. O meu conceito de bater é de tocar na alma das pessoas, é de bater no coração das pessoas. Por isso é que as pessoas normalmente veem essa característica de as músicas do Totó serem diferentes, porque eu sempre me expresso como sinto no momento. E todos os artistas têm essa capacidade. Seja artistas que sejam fazedores de kuduro, de rap, todo mundo tem essa capacidade. Na verdade é que muitos de nós não querem ouvir o universo a falar dentro de nós. É aquilo que eu disse, ok, isso é que está a bater, então eu vou fazer isso. É muito a minha questão que alguns colocam da música para encher a geleira, já ouvi muito essa conversa. Para mim a responsabilidade é muito maior do que isso. É maior. Sim, porque nós sentimos isso nas suas músicas. As músicas são muito, mas muito maduras. Tem muita alma, muita entrega. Também já nos mataste muito na música, sim, isso é verdade. E não era de propósito. Não era de propósito? Não, mas parecia propositado. Parecia sim propositado. Vamos à música. Ilídio, vamos ouvir Naió. Naió, que é a música nova, saiu recentemente, já está disponível também em todas as plataformas digitais. Exatamente. Título Naió, música de Totó. Vamos álbum ouvir. Avatar. Do álbum Avatar. Exatamente. O álbum foi lançado em 2022. E nessa altura lançou 2 álbuns. Exatamente. Em simultâneo. Exatamente. Por quê? Se dependesse de mim, lançava 4. Mas por que a ideia de lançar os 2 álbuns? A questão é que acho que isso foi 2019, a pandemia começou em 2019. 2019, sim. Eu produzi tanto, escrevi tanto, passei tanto tempo no estúdio que eu não sabia o que fazer com as músicas. Entende? É assim, algumas músicas, mas ajuda artista sabe disso, com o tempo elas... Né? Nós depois acabamos nos sentindo de outro jeito e achamos que não, pronto, não vale. Então eu queria, fiz músicas com características completamente diferentes, aquelas que são como essa, que tem muito a ver com o Totó ST, como fiz um álbum que é muito voltado para soul music e algumas músicas em inglês. Mas eu estava a sentir a mesma energia, essas energias diferentes na mesma altura. Entende? Então decidi, e isso foi muito difícil convencer o meu time a aceitar isso. Sim, porque é uma ideia, para um artista é uma ideia muito arriscada, principalmente para o time todo. 2 álbuns. 2 álbuns, como em termos de comunicação, como é que ele vai ser divulgado. Mas eu, interiormente, como artista, já tinha a minha própria estratégia. Os 2 álbuns acabaram saindo e eles tiveram características diferentes e trouxe para as minhas páginas públicos completamente diferentes. Então o objetivo foi concretizado. E ao mesmo passo que eu trabalho com uma empresa francesa, aqui em Angola trabalho com uma empresa, claro, angolana, que é a Nakenes, né? Nakenes.08. O CEO está aqui presente, aqui conosco, o Rui Lastman. E uma empresa francesa, que chama-se 17A7 e a CEO é Astrid Beilot. Eu sempre tenho estado a entrar no mercado internacional, sobretudo a partir da França, já há uns 4 anos. E é uma agenda grande em França. Nessa altura,
Então, eu queria primeiro, em conversa com a minha manager, entrar para um universo de soul, R&B, funk. Entende? São 18 horas. E acabei e vi como eu posso fazer isso. Primeiro, essa era uma intenção que foi girando, mas as músicas, sem querer, foram me levando exatamente a esse ponto. Então a estratégia também foi muito determinados mercados. Esse é o tipo de música que nós vamos levar, ok? Mas eu preciso sempre manter a minha presença e fazer aquilo que eu acho que eu considero como sendo a minha missão, que é junto do meu povo, o povo angolano, ok? É verdade, graças a Deus, ainda bem que pensas sempre em nós. Então foram dois álbuns e com características, diria um pouco diferente, mas com a essência do artista, está nos dois álbuns. E até agora não tivemos problema absolutamente nenhum. Valeu a pena ter lançado sim os 2 álbuns em simultâneo? Valeu a pena, porque isso nos dá margem, sobretudo com a Ana Kenny, nós temos estado discutindo, dá margem para fazermos vários tipos de conceito, em termos de concerto. Porque nossos shows sempre têm um conceito. Tendo músicas com características diferentes, nós temos sempre alguma ideia para um conceito novo, em termos de concerto. Logo, desse ponto de vista, é uma coisa que deu certo. Se nós pensamos em um concerto que o Totó vai estar muito mais voltado para soul, music, R&B, nós temos conteúdo para isso. Se for cena mais afro, nós temos. Se for as histórias que o artista normalmente conta, nós temos. Então isso é para não limitar o artista a um determinado tipo de música. Uau! Nayo, fala-me dessa música, a ideia por detrás dessa música. Aquilo que disse no princípio, essas questões que volta e meia todo ser humano se faz, né? Que é o que é que nós estamos aqui a fazer? O que é que vale? Às vezes estamos atrás de forma desenfreada, que eu seja bem compreendido aqui, não é mau buscar uma vida de qualidade e até certo ponto dizer, não é mau viver no luxo, não há nada de errado nisso. A doideira começa exatamente na altura em que começamos a fazer disso propósito, ao ponto de pisotearmos outras pessoas, de preterirmos ou colocarmos valores de parte, fazermos dessa existência, né, como se o significado dessa existência fosse único exclusivamente a extensão social ou material. Então essa música surge nessas questões que vamos fazendo. Na verdade, como foi que eu vim parar aqui? Para estar aqui, provavelmente eu vim de algum sítio. Certo. Cheguei aqui, né? Se é que existe o aqui. Não quero filosofar muito, mas de algum modo também vou para um sítio. Mas és mesmo filósofo, meu Deus. E a ideia todos nós sabemos, não vou dizer que sabemos, há alguma consciência em algum nível de que há muito mais para além do que nós conhecemos. Certo. Por isso essa necessidade do ser humano de buscar Deus. Porque sabemos, sentimos, saber não vou colocar, mas sentimos que há muito mais. Que há uma força que nos move, que nos dirige. Eu venho nessa perspectiva, que eu voltarei para essa força do mesmo jeito que eu vim. Achei por alguma razão. Aqui há ensinamentos, né? Mas nós vamos largar isso. Mas tudo não importa. No leito da morte não vai importar quantos carros nós tivemos na vida. Não vai importar quantos milhões nós tínhamos na conta. A pergunta que nós vamos fazer é: valeu a pena? Que aprendizado tive eu nessa experiência? Que legado, vou colocar assim, vou deixar com essa experiência, com essa passagem aqui? Essa música vem nessa perspectiva. Uau. É uma verdade, uma realidade. Estás a ver? Sempre a nos tocar na música, sempre. Só que dessa vez, pelo menos, não nos mataste. Não estou mais a matar ninguém. Nessa, pelo menos, não nos mataste. Não mesmo. Sendo compositora, produtora, como é que identifica como é que identificar um talento? Um talento musical? Eu, em particular, eu vou olhar para determinados aspectos, a parte técnica, mas também confesso que agora há formas diferentes de olhar para os talentos.
há quem olha muito mais para a presença. Há pessoas que realmente, não sei se é por natureza ou alguma força que é intrínseca, que emana dessa pessoa, ela já parece um artista, já está como se já estivesse em palco, já veio feito. Certo. Há quem vai olhar para isso, independentemente se tecnicamente é bom ou não. Mas eu vou olhar para uma questão que é importante, se for cantor, nesse caso. Certo. Existem coisas que você só vai aprender, mas ajuda com o tempo. Certo. Com a experiência, mas o potencial precisa lá estar. Para mim, o que seria o potencial? Os aspectos básicos, a colocação vocal, a afinação, o sentido de melodia, porque a maior parte das pessoas não tem no sentido, eu não sei se vou chamar de melódico ou sentido, por exemplo, a melodia é como você saber andar na vida. Certo. Entende? Se você não tiver esse sentido, as coisas podem se tornar um pouco mais difíceis, mas é claro, se o potencial tiver lá, a possibilidade de trabalharmos, né, e a possibilidade de aí tirarmos um bom produto é maior. Né? Então eu olho para essa parte mais técnica, mas também não vou marginalizar a presença do talento, não vou marginalizar também a escrita, agora a imagem. Isso é que eu estou a dizer, que há várias formas de olharmos para isso agora. Mas eu olharia muito mais para a parte técnica, talvez por eu estar muito, por me identificar muito mais com essa parte. Mas sei que existem formas diferentes de olhar para isto. Uau! Então, porque as pessoas querem saber. Já ouviram falar que é produtora? Essas perguntas, mandam mensagem aqui no meu Instagram a querer saber como é que eu faço para ser um artista produzido, trabalhar, mas trabalhar com... Tá bom, eu entendo. Trabalhar com Totó. Essa pergunta é do Júlio. Como é que é necessário para ser um artista? É bom ir para a página da Nakenes. Olha, vou para a página da Nakenes.08. Eu vou escrever aí. Nakenes.08, é isso, né? Aí há um capa, não é C, Nakenes, não é que. Nakenes. É só ir para a página, lá vocês vão encontrar aí muitas informações. É só mandar mensagem. E se frisarem que não, eu fui no programa da Mãe Ajuda. Também a Cunha. Né? Talvez já como é que a coisa funciona. A Cunha, só dizer, foi no programa da Mãe Ajuda, minhas inspirações. Eu estive aí, estava atento, então eu estou interessado sim. Tem que ter também talento, já ouviram? Tem que ter a base fundamental. Sim. Tem que ser avaliado. O mais importante é ter a base principal. Exatamente. Tem que ter. Agora não é chegar lá, é gago. Ai, meu Deus. Dentro do mercado musical, vemos que já canta há mais de 30 anos. Eu acho que já faz uns 30 anos. Perto dos 30 anos. Perto, né? Perto dos 30 anos. É muito tempo mesmo, assim, é muito tempo e sempre fazedor de sucesso. Mas dentro desse período, quais são as maiores dificuldades ou as maiores dificuldades que encontrou dentro desse mercado? Não, para ser sincero, até agora existem muitas dificuldades em Angola. Durante esse processo todo, não, para eu se vou manter dizer, firme não, e continuar-nos até sempre. A persistência. Isso tem a ver muito mais com uma filosofia de vida. Eu não sou do tipo de pessoa que desiste fácil. Certo. Mesmo nessa tranquilidade assim, de ficar a observar, não só de mutações, de transformações, de adaptações, mas não de desistir. Isso é que fez com que eu conseguisse, de algum modo, ser relevante, vamos dizer assim, no mercado. Mas deixa dizer que nós não podemos dizer que temos um mercado de música nacional. Nos faltam muitos aspectos, muitos atores. É verdade. E falta investimento. Quando digo investimento, não é só do ponto de vista dos cumbus. Porque as pessoas pensam, mas é no cumbu. Sim, isso pode ser resultado. É necessário, vamos dizer que também é necessário investimento desse ponto de vista, mas eu acho que tudo parte de uma boa vontade. Né? Uma vontade de fazer de Angola um país culturalmente saudável, em que todos tenham espaço, é uma coisa boa. E quando digo todos tenham espaço, digo que Angola não é só Luanda.
É Certo. muito difícil fazermos estrelas a partir das outras províncias. Então não podemos falar que temos um mercado angolano. Nós temos um mercado que funciona mais ou menos em Luanda. E daqui exporta-se para... Temos muito talento. Eu, por exemplo, há uma província que eu sempre fico espantado toda vez que lá vou, Benguela. Uau. Tem muito talento em Benguela. Uau. Mas o próprio cenário não está montado para que eles se façam estrelas a partir de Benguela. Então falta-nos aqui muitos aspectos, muitas coisas que fariam com que nós tivéssemos aqui um mercado sólido. Eu acho que todos nós, e penso que a minha amiga Maia Azuda concorda, temos que estar a martelar o tempo todo para conseguirmos ser relevantes. É verdade. Não estou a dizer que noutros pontos não, mas há mecanismos que fazem com que as coisas funcionem por si, né? Certo. Você precisa apenas criar o teu produto e ter uma equipa que faça as coisas funcionar. Nós aqui, até vamos dizer que o artista acaba fazendo é muito mais do que simplesmente nós chegamos ao palco completamente esgotado, muitas das vezes. É verdade, é verdade. Se quisermos um time grande, como é que você vai pagar todas essas pessoas, entende? Não há o dinheiro. Exatamente. Mas o dinheiro pode ser resultado de um conjunto de coisas, de organização, nisso e aquilo. Eu acho que políticas favoráveis ajudam bastante. Eu acho que a criação de empresários que sejam voltados para a área cultural, sem que estejam associados a questões políticas, seria fundamental para que nós começássemos de facto a criar um mercado. A criação de festivais, incentivos disso e aquilo para esses que têm essa ou aquela iniciativa, isso acabaria fazendo com que tivéssemos realmente um mercado que todos nós nos sentiríamos filhos e não uns filhos e outros infelizmente enteados. É verdade. Desculpa, esta é a minha filhos e os outros só enteados. Sim, porque às tantas Mas é uma perguntamos como verdade, determinadas sim. coisas acontecem aqui em Angola. Não, isso é verdade. Porque estamos todos nós aqui a trabalhar. O que eu quero dizer é que é possível fazermos com que todos tenham espaço. Não pode haver um grupo de pessoas que sejam especial. E eu acho que isso em Angola não é só para artistas, sim, é para das áreas. Certo. Quando nós olharmos para Angola como um ponto, como o denominador comum, as coisas começam realmente a mudar. O que eu vejo é assim, nós aqui, vou colocar mesmo nesses termos, nós aqui nos fatigamos por tudo e por nada. Nos invejamos por tudo e por É nada. muita inveja. Boicotamos isso ou aquilo por nada. E acabamos prejudicando. Quem sai prejudicado somos nós mesmos angolanos. É muita inveja. Entende? As parcerias entre artistas são importantes. Eu não é que esteja contra ou a favor de quem quer que seja, mas nós não percebemos, se olharmos, por exemplo, para o mercado norte-americano, Certo. porque eles pensam muito na perspectiva do business. E a música também é business, música também, ou seja, a cultura no geral, também pode ser uma forma de diversificação da economia de um país. Nós temos exemplo disso, o próprio Brasil, a América e outros países que conseguiram criar um plano, eu vou colocar assim, diretor de cultura, e que o país ia funcionar naqueles moldes. Eles não pensam como nós pensamos. Certo. As parcerias para eles são fundamentais. Nós aqui podemos olhar para um artista que é muito bom e não querer aprender com esse artista, porque a priori parece assim que vai se mesmo. diminuir chegar até esse artista, entende? Também é uma questão de mentalidade, entende? Nós não percebemos que uma sociedade se evolui em conjunto. Ainda não conseguimos perceber que Exatamente. juntos somos sim mais fortes e Por isso é que o conseguimos mercado evoluir ainda mais. não podemos dizer que temos firme, porque não há ações assim em conjunto que sejam feitas, uma classe de artistas que tenham, quando digo poder, é do ponto de vista de imposição, no bom sentido da palavra, não de se impor em Certo. moldes que acabam prejudicando isso e aquilo, mas aqueles que têm realmente força, poder de transformação. Quando digo transformação, alguma coisa que seja benéfica para todos. Certo. É bom, juntos somos mais fortes. Isso é verdade. Façam parcerias.
E dizer que eu estou aberto. Está aberto? Eu sempre estive aberto. Olha, o doutor está aberto, façam parceria. Eu vou aproveitar também já a minha. Exatamente. É assim mesmo, aqui tudo é oportunidade. Se me importa, não sei se posso dizer assim, muita gente às vezes quando olha para o Totó há sempre uma ideia de que a pessoa é armada, entende? Isso é verdade, isso é verdade. E as tantas. Mas não, olha ainda, eu tenho colaborações com muitos artistas. Felizmente. Tem alguém que mandou aqui mensagem, o rei dos coros. E são parcerias. São parcerias. E também foi uma estratégia. Uau, uau. Okay? Uau. Dizer, os rappers compreenderam isso. Eu sempre disse, não, vamos. Eu sempre trabalhei com muitos rappers, mas é muito raro ver artistas de outras áreas me consultarem por alguma coisa e das vezes que tentei consultar para participação com determinados artistas, a experiência não foi boa. Uau. Porque não compreendemos essa parte. Eu acho que o pensamento de estar acima do outro é muito evidente aqui em Angola. Que é mau. Infelizmente é uma coisa que nós ainda temos. E é muito triste isso. Porque cada um tem o seu talento, cada um tem a sua tem o seu brilho, tem a sua luz, tem a sua sorte. Tem alguma coisa boa para oferecer da sua maneira. Então, não há por que olhar para outra pessoa e sentir-se intimidado, com medo. Eu penso que não há razões para isso. Não há razões para Na verdade, isso. acabamos aprendendo sempre um com uns. Com certeza. E deixamos com que a nossa música se torne-se mais rica ainda mais. E todos nós temos a ganhar. Ilídio, vamos ouvir boa música, né? Vamos ouvir música. Agora vais no outro álbum. Acho que é o Filho de Luz. Flavors of Time? Sim, vamos lá. A outra música do outro, porque são dois álbuns. São dois álbuns. Filho de Luz e o Avatar. Como é que Flavors of Time. Assim. Que? Amanheceu. Meta a música, amanheceu. Essa é do outro álbum. Não, essa ainda é do Filho da Luz. Essa ainda é do Avatar. Do Avatar, o Amanhecer. Amanheceu, agora faz parte do álbum Flavors of Time. Uau. A música fez aí umas coisas. Gostou? Ouve. Gostei. mestre. Não, amanheceu. Esse tempo de brilhar. Se imagina o quê? Acompanha essa música. Como vamos explicar isso? Talvez depois de um momento triste, profundamente triste, né? Certo. Ou uma situação forte que tem estado a te colocar para baixo, né? Dorme. Olha, é o que eu faço. Por acaso é o que eu faço. Eu quando estou muito triste, estou assim decepcionada, triste para baixo, eu só durmo. E quando acordo, diferente. Ao acordar, observa. Isso é uma questão de observa. Como a oportunidade está a ser dada a todo momento. E isso vai passar. É possível resolvermos isso. Há infinitas formas de tratarmos disso ou aquilo, né? Então, para quem busca, isso é para... Cada um tem o seu próprio problema, seus assuntos, as suas lutas, né? Mas essa música vem para olharmos para o seguinte: tudo passa. E mesmo em momentos de escuridão, na verdade é no momento em que nós temos que mostrar a nossa luz, né? Certo. E aquelas pequenas coisas são realmente as coisas que vão fazer com que nós consigamos ter força para continuar. A maior parte das pessoas está um pouco desligada para as pequenas coisas, pelo fato de estarem muito focadas para as aspirações, para o objetivo, para aquela coisa social que nós conhecemos, né? Mas um banho a te tocar numa manhã, se prestar atenção, é uma graça. A sentir o cheiro da árvore ou o barulho dos pássaros também é uma graça. É uma mensagem do próprio universo. Tu passa, ei, ainda estás aqui, avança, continua, percebe? Certo? Essa música vem nessa perspectiva. Uau. Coisas simples, se prestamos atenção, elas são muito maiores do que aquilo do que a medida que nós temos dado a elas.
Devemos prestar atenção, sim, valorizar aquilo, as coisas de forma leve. Não só valorizar o grande, mas também o pequeno. É verdade. A amiga Mãe Azuda já alguma vez apreciou alguma coisa, sei lá, com a mulher, talvez há um gelado ou uma coisa que tenha consumido que tenha lhe dado um prazer tão profundo que a priori tal coisa não valia tal. É verdade, já sim, já entende? Sim. Deu um pouco disto. Uau. Deus, na verdade, a graça tem que partir dentro de nossa partida pequenos movimentos. Sei que o título é Amanheceu, eu mesmo que dizer a luz amanheceu, seu tempo de brilhar. Não fica frustrado porque o grande ainda não chegou. Esse é o tempo de brilhar. Aproveita o que tem, aproveita, seja pequeno, seja grande, saiba dar valor, saiba aproveitar e curtir. Não importa o tamanho nem a quantidade. Exatamente. Porque esse é o tempo de brilhar. Ei, meu Deus, hoje eu mesmo estou a brilhar. Hoje é meu dia de brilhar. Eu é que estou aqui a entrevistar o Totó. Já, olha, ele já falou, está aberto a parceria. Eu assim, já aproveitei também oportunidades. E é isso aí. Eu gostei muito dessa música Amanheceu. Amanheceu. Sim, eu gostei muito com ela assim. E depois tem uma parte na música, a mudança da melodia, do canto. Uau, é para mestre. Para maduros. O Ilírio tem razão de gostar dessas músicas. Sim, senhora. É verdade. Sente-se o artista realizado. Sim. Isso significa que não tenha mais inspirações ou queira chegar a determinados patamares. Não sou realizado. É muito porque nem eu esperava chegar ao nível de expressar a mim mesmo como faço hoje em dia. Uau. Eu acho que esses últimos 5, vamos dizer assim, 10 anos, nunca senti tanto a graça divina do ponto de vista da criatividade como esses últimos tempos. Para mim, essa é a autorrealização. Uau! Quem pergunta aqui diz o Totó deixou de cantar para nós, agora só canta para a igreja. Ele tornou-se músico gospel. Isso não é verdade. E se fosse também não seria um problema, né? Eu acho que é assim. Talvez pelo teor que algumas mensagens, as minhas músicas, algumas pessoas acabam associando. Mas eu não sou propriamente um artista gospel. Certo. Mas também compreendo porque é que algumas pessoas me colocam nesse nicho, nesse grupo. Na verdade, somos todos artistas. Certo. E estou muito ligado a artistas gospel também. Mas não se pode dizer que eu sou um artista gospel, naquele conceito de gospel, de falar do cristianismo, isso e aquilo. Mas gospel do ponto de vista da boa nova, porque sou um artista que também procura trazer a boa nova. E muitas das mensagens que transmito vai de encontro com o cristianismo também. Certo. Okay? E dizer que o cristianismo é a minha base. Os primeiros passos para compreender alguma coisa que fosse da espiritualidade foi por via do cristianismo, mas eu tento fazer com que a minha música seja bastante extensiva, né? Que ela vai até ao ponto de ninguém me ver como alguma coisa. Eu não sou cristão, não canto para cristão, não canto para muçulmanos, eu canto para todos. Ok? Por isso, até pessoas que são muito focadas para as questões da igreja consomem a música que eu faço, porque ela tem essa característica. Certo, as mensagens também, a forma como mandas a mensagem através da sua musicalidade, não tem como. A pessoa sente mesmo, tem alguma coisa. Acho que é normal que as pessoas associem com gospel. Sim, como disse, é normal. A entrega, é normal. certo. A minha base, é verdade. A minha base sempre foi cristã. Vamos dizer que também sempre estive muito ligado ao mundo gospel também. Certo. Mas eu não posso me rotular como sendo um cantor gospel. E também não vou me rotular como sendo um cantor disso ou aquilo. Apenas sou um artista. Eu expresso-me segundo aquilo, como disse anteriormente, segundo aquilo que o Espírito fala. É verdade.
Como se sente sabendo que, sendo artista, nós temos algumas músicas, gravamos músicas que vão se tornando intemporais? Como é que se sente ao saber disso? Que as suas músicas podem se tornar intemporais? Vamos colocar assim. Eu lancei o primeiro álbum em 2006, tinha 26 anos, agora estou com 43 anos, quase já a fazer 44. E eu, até hoje, nos meus concertos, canto músicas do meu primeiro álbum. Com certeza. E a sensação, a emoção, o ambiente que se cria é exatamente o mesmo. E algumas vezes muito mais profundo do que alguns anos atrás. É verdade. E isto é gratificante. E se perguntava àquela altura sobre se me sentia realizado. Essa é uma das partes que faz com que me sinta assim, realizado. Uau. Significa que a música ela precisa transcender o próprio artista, né? Certo. E músicas como, por exemplo, Todo Mundo Tem Uma História. Entende? Isso não precisa ser música, não precisa mais ser música total. Isso é uma música. Isso é para sempre. Para nós, seres humanos. Isso é para nós mesmos. Ele meteu já. É assim mesmo. Aqui é rápido. Aqui não perdemos tempo. É verdade. Todo mundo tem uma história para contar, isso é a mais pura verdade. Estou aqui a ouvir a música, eu estava já a imaginar um monte de coisas da minha história também para contar. Eu também tenho muita história para contar. Todo mundo tem. Eu fiquei já que esqueci até que estava aqui no programa. Vai interiorizar a música. Não, assim não vai dar certo. Todo mundo tem uma história para contar. Meu Deus, todo mundo tem uma história para contar. Mas tinha noção que essa música teria esse sucesso todo e que hoje essa música é para sempre. Não tenhas dúvidas, essa música é para sempre. Tinhas noção que teria esse sucesso, teria essa repercussão toda? Eu devo ser sincero. Quando comecei a fazer essas músicas, na verdade todo esse projeto era na contramão do que era o mercado na altura. Era assim, é totalmente diferente. Não tinha, na altura, havia artistas que tinham as mesmas características, mas que depois foram fazendo muito mais kizomba, certo. samba. Não há nada de errado nisso, né? Mas era o que normalmente se fazia no mercado. Eu comecei a fazer uma coisa que nem eu próprio acreditava que teria algum sucesso, mas era a verdade que eu expressava naquele momento, era aquilo que eu queria. Então eu acho que o sucesso para essas músicas todas foi como consequência e não porque eu já sabia fazer aquilo porque ia chegar até esse ponto. Okay. E se a Mãe Ajuda, faço uma pergunta à Mãe Ajuda, quer saber como é a emoção desta música ao vivo? Quero saber. No dia 26. No dia 26 pensei que ias cantar, já que é um cheirinho, podes cantar. Não, nós vamos guardar isso para o dia 26. Dia 26 de agosto, é sábado, próximo sábado. Certo. Nós vamos ter um concerto de um conceito que nós criamos, eu e o Rui Lastman, né? Ana Kenes, nesse caso, que chama-se Histórias Cantadas. Uau! Né? Eu conto aquelas histórias dos álbuns passados. Os álbuns passados eram tudo histórias. Sim, mas eu conto de um jeito muito diferente. Uau. Nunca é do mesmo jeito. Uau. E essa música também vai fazer parte do repertório. É aí onde vamos chorar. E convido a Mãe Ajuda, pode ser minha convidada, para assistir o concerto no dia 28 no Palácio de Ferro. Eu vou sim. Vamos começar às 19 horas. E aí poderá ver o que realmente estou a falar, como essa música realmente toca as pessoas muito mais profundamente ao vivo do que ao vivo. Eu já imagino toda música do gênero, assim, músicas que tocam a alma, cantadas ao vivo, é para lagrimar. Realmente a emoção é verdade. Muito mais profunda. Uau. Não, Elídio,
tens que me tirar desse clima aqui que eu estou. Fui buscar minhas histórias. Tens que pôr outra música do Totó. A ideia dessa música, aqui que produziu essa música? Essa música foi produzida por mim. Na verdade, acho que esse é o dos poucos álbuns que foi inteiramente produzido por mim. Uau. Sem parceria de outros, porque é aquela época que eu falei do Covid. Eu tinha muito tempo comigo mesmo, estava a desenvolver muitas coisas, então acabei fazendo desse jeito. E ele aqui? Ela tem um feeling diferente. Tem um feeling diferente. Se diz mesmo assim, pensa assim, não, aqui vou fazer. E ele aqui? Não, como disse anteriormente, não é uma questão de decisão, é como estava me sentindo no momento. Estava a sentir bem energético ao compor essa Nessa música. altura estava a me vir uma vibe. Sim, porque ela tem vibe. Há momentos em que há nostalgia. É verdade. E a criatividade vai realmente levar para essa direção. Um momento que é tristeza. Então, essa me deu aquela vibe. Chega de estar triste por isso ou aquilo, ok? Quero estar feliz sem precisar que haja um motivo. Isso significa que se eu preciso de um motivo para estar bem, esse estar bem não é autêntico. Isso há a possibilidade de ficar viciado nas coisas que vêm fora de mim, entende? É verdade. Essa música vem nessa perspectiva. E ele aqui? E ela tem feeling. E a palavra não significa absolutamente Nada. Eu já queria perguntar. Esta era mesmo a intenção. E ele aqui? E como é que surge a ideia de ele aqui? Veio só mas assim a na ideia é mente. assim, E ele às aqui? vezes você quer uma palavra que resuma tudo que você está a abordar, mas você não tem na língua que você fala. Certo. Então você atira no ar, e muitos artistas fazem isso. E eu acho que o pessoal do Kuduro faz muito isso. Acho que nós, isso também é uma Entende? verdade. Isso é muito comum. Na verdade, ok, está ali. Se calhar é assim que se cria, que novas palavras vão surgindo. Entendes? Que vai resumir todo esse campo de coisas que eu falei na música. Ela tinha um olhar inocente. E ele aqui? Atiraste no ar. Eu estou aqui a imaginar como é que saiu e ele aqui. Não faço a mínima ideia. Uau, a música está muito bonita. A música está muito bonita. Está com um feeling muito bom. E há quem pergunta se o Totó consegue cantar ou atuar no evento com playback, só playback. Não. Conseguir. Se aceita. Até a pergunta até se aceita. Não. Mas eu não sei, não entendo porque é que, para o tipo de artista que eu sou, porque é que as pessoas me pagariam para fazer playback? Seria um desperdício de dinheiro para essas pessoas. É verdade. Mas se calhar ele acha que canta ao vivo vais cobrar mais caro. Essa pergunta às vezes tem muito significado. É quem pergunta playback, se calhar o playback fica mais barato. Eu não acredito. Eu costumo ver artistas com cachês Exuberante. abastados, mas fazem playback. Isso em qualquer parte. É verdade, é verdade. Não estou a dizer que seja uma coisa má, mas eu não me expresso desse jeito. Eu acho que se você me paga, eu preciso trabalhar de facto. Certo. E também é bom que outras pessoas também trabalhem. É verdade. Né? Técnico de som precisa ter emprego, guitarristas, entende? É verdade. Todo um conjunto de coisas que devem funcionar no mercado. Júlio, tá aí a tua resposta. Ele não aceita cantar sem banda. No mínimo pode ser eu e o violão, um solo assim, a minha guitarra. Sim. Mas com a guitarra dele, o violão, já sai, já consegue. Então podes pagar, vais conseguir. Vais conseguir sim, senhora. Ai, meu Deus. Este é o programa Minhas Inspirações, o programa que tem a característica de levar até si ideias que motivam e reflexões que podem levar e descobrir sua inspiração. Hoje o programa, nosso convidado, Totó, partilhou conosco aqui que afinal de contas, tudo lhe inspira. Só precisa estar conectado. Exatamente. Só precisa estar conectado. Então você também não precisa procurar muito inspiração e procurar não sei aonde e buscar. Não precisa, não se mata muito.
Ouça, observa, analisa, sinta-se conectado com alguma coisa, seja ela o que for. Se calhar daí vai surgir a tua inspiração e vais conseguir sim alcançar os seus objetivos. Não é verdade? Tal como diz. E Lídio, eu quero a música Totó. Não é marido. Ok. Eu gosto muito dessa música. Ai meu Deus, trouxeste muitos problemas, Totó, com essa música. Bastante. Eu reconheço, entende? Mas essa música surge assim, de ouvir lamento. Entende? Mulheres a reclamarem-se aquilo. E eu queria trazer essa naturalidade angolana de focar um problema. A mulher angolana resolve muito problema assim com o marido na perspectiva da comida. É verdade. Entendes? Vamos dizer mesmo a parte para nós, africanos, a questão sexual é muito mais relevante. Entende? É isso e aí. eu procurei trazer essa energia, mas da forma muito angolana. E trazer um pouco de comédia, você trazer uma questão que a priori podia trazer alguma polêmica, mas torná-lo leve, assim, trazer alguma comédia, por exemplo. Eu sabia que as pessoas me perguntariam por que arroz com miudeza. Ok? Mas na altura, ok, deixa lançar. Uau. Que é para despertar a coisa. Você fica na comédia que a música pode ter, na parte do humor que a música tem, mas a mensagem está mesmo lá. A mensagem está. Tá vendo? Trouxe muitos problemas essa música. Exatamente. O marido já, como te perguntava, o marido... Me perguntavam, mas você que é marido? A forma muito angolana. Assim você já... É que é o marido. Assim você já que é o marido. Sim, porque isso é uma realidade de muitos. Exatamente. E tu desvendaste isso. E as pessoas em casa, há mulheres que atiram em direta. Fala mesmo, você também não é marido. Entende? As pessoas que em casa atiram em direta. O marido está a chegar, começam já. Não é marido. Eu gosto dessa música do Totó. Ele já dorme na rua. Não sei como a Maia Azuda chegou a esse ponto. Eu recebi uma mensagem. Isso foi há uns 8 anos atrás, alguém ia falar exatamente isso. Quando aquele gajo chega tarde, quando ele fala mais nada, eu ponho essa música a tocar. É verdade, eu imagino isso, ali... porque há mulheres que gostam de provocar e há umas que provocam indiretamente. Elas pegam, eu gosto muito da música do Totó. Meta aquela música, filha. Não é marido. E o marido automaticamente sabe que é para ele. Sim, okay? Já dormiu na rua. E assim começa a ter um pouco de raiva de mim. Claro! Eles odiavam-te. Apenas me senti daquele jeito na altura e acabei fazendo. Porque é mesmo a realidade de muita gente, isso é verdade. Não tenho nada a ver com essa realidade, mas eu gosto muito dessa música. Eu gosto. Ela tem um lado cômico, tem um lado assim, a melodia em si, o ritmo. Eu gosto muito dessa música. Gosto muito. Gosto. Agora, vocês se não são marido ou não são, não sei como é que estão aí. A música não tem nada a ver. A música foi só cantada. Como o Totó já disse. Os lamentos. Eu ouvia lamentos daqui e dali. E tem a música. E, graças a Deus a música está bem bonita. Agora, se é marido, se és marido ou não... Não, em alguma altura... Pronto. Eu acho que todos nós podemos ter alguns desvios na vida. E... Pronto, nesse vai e vem dessa experiência que nós temos aqui na Terra. Há períodos em que quem que vai bater uma doideira. Não, isso é verdade. Isso é Mas, na verdade, é assim. Nós temos que saber que aquilo que nós não gostaríamos que os outros nos fizessem, é bom que não façamos aos outros também. É verdade. Eu, como disse anteriormente, procuro o máximo ser fiel àquilo que eu escrevo. Mas na altura não posso garantir que eu era um marido. Entende? É verdade. Agora percebo. Entende? Sim. Mas o lamento não veio assim de alguém que fosse muito perto a mim. Ok. Tá bem. Para perceberem bem, como é o caso, por exemplo, de Aba Porta Tânia, muita gente acredita que aquilo aconteceu comigo. Graças a Deus, não.
Que as pessoas fiquem tranquilas, isso não aconteceu comigo. Já abre a porta, Assim como- Tânia. Parecia que viveste mesmo aquela Exatamente. história. Nem a música que algumas pessoas gostam que diz Totó bebeu água da muquenha. Certo. Se isso aconteceu comigo, não sei. Mas devo Essa dizer... resposta já foi. Se isso aconteceu Mas, comigo, assim, não sei, quer dizer que. Porque, vamos lá ser sincero, algumas vezes você pode estar num love tão profundo, mas você não sabe o que é isto. É verdade, é verdade. Embora eu não acreditar que isso seja possível, É isso. né? Essa é daquelas músicas que veio para... nós gostamos de falar aqui, para apimentar, Uau. né? Uau. Para apimentar, para trazer alguma diversão, mas também ao mesmo tempo é uma coisa que se fala na sociedade. É para que Certo. algumas pessoas também daí possam refletir o que é isso. Existe mesmo isso? E se existe, como nós podemos tratar disso? Né? Certo. Eu apenas trouxe isso para cima. Graças a Deus, falando agora muito sinceramente, isso não aconteceu comigo. Há uma parte da música que diz ela fez de mim o seu ioiô. Certo. Ok? Eu nunca fui ioiô de ninguém. A minha estrutura mental e postura como homem para já não permite que tal aconteça. E que se uma pessoa, se uma mulher não me quer, eu, por mais doloroso que isso seja, devo aceitar que aquilo é a escolha da pessoa. Vai doer, mas deve partir para mim. É verdade. Com isso quero dizer Sim, que muitas senhora. das músicas aí, há tempos alguém ainda me perguntou, mas essas músicas todas, mas tudo tem a ver com a tua experiência? Eu disse, não, eu teria que ter mais do que a idade que tenho, porque são muitas histórias. São muitas. É muita abordagem, é muita coisa. Na verdade, com exceção de uma música, que é a primeira música que fez com que eu ficasse conhecido, que é a... Como é o título da música? Que Fim de Semana. Fim de semana. Quem é essa mulher que eu encontro? Ela faleceu. Ela vem de uma história verídica que realmente aconteceu comigo. Uau. É a única música que vocês podem falar para... E é a música que deu visibilidade ao Totó. Exatamente. Falaste De da resto, tua não tem a ver história. comigo, E como é mas que ao mesmo decidiste tempo tem. contar a tua história nessa música? porque sentia que tinha que partilhar aquilo. Uau. E fizeste bem. Eu sentia que precisava partilhar aquilo, não do ponto de vista de querer transmitir uma mensagem para a sociedade, apenas partilhar uma experiência que eu tive. Uau. Uau. E nós estamos mesmo na reta final do nosso programa. É isso aí. Estamos mesmo já na reta final do nosso programa. Programa Minhas Inspirações. O programa que tem a característica de levar até si ideias que motivam e reflexões que podem levar e descobrir sua inspiração. Hoje, Minhas Inspirações foi com o músico Totó. Eu vou querer que o Totó deixe aqui uma frase de motivação para os nossos ouvintes. Bom, as músicas por si só... As suas músicas todas têm várias músicas que são motivadoras. Eu preferia que se deixasse a música Amanheceu. A música Amanheceu. Para que a mensagem, acho que assim, eu não tenho aqui o tempo suficiente para chegar até a profundidade da coisa. Aquela música chega mais rápido. Chega mais Assim, de rápido. forma sucinta, diria: viver é agora. Viver é agora. Viver é agora, porque eu acho que uma boa parte do sofrimento humano atualmente consiste ou de estar a viver no passado ou no futuro. Perde-se toda a beleza que tenho agora, que faz com que nós nunca estamos felizes. Porque alguma coisa que foi muito má no passado aconteceu, e nós transportamos esse fardo o tempo todo. Ou alguma coisa que queremos que aconteça no futuro nos perturba bastante e a frustração de não estarmos a conseguir, entende? Faz com que não consigamos contemplar a beleza que é o agora. Esse momento aqui é muito agradável para mim. E quando eu entro para um momento, por exemplo, como este, eu não estou a pensar em mais nada para além de viver este preciso momento. Uau. Só assim é possível você experienciar a felicidade sem que haja um motivo aparente. Uau. Então, viver no agora é muito importante. Viver é agora. Palavras de Totó.
Estamos na reta final do nosso programa. Queremos agradecer a sua audiência. Voltaremos a estar juntos amanhã para mais uma história de inspiração e motivação. Trabalhou para si direção Bem-vindo Magalhães, supervisão Luís Abílio Manuel, coordenação Felipe Candondo, na técnica Lídio Campo, redação Daisa José, Ana Zilda Brancel e Albertina Gouveia. Produção Aida Ambali, falou para vocês Maia Zuda. O bonito desta vida é poder costurar sonhos, bordar história e desatar os nós dos nossos dias. Fique bem até amanhã, mas vamos ficar com a música Amanheceu de Totó. Enquanto o sábado aumentava. Huele